Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Meu nome é José Carlos, mas na estrada todo mundo me conhece como Zé da Estrada. 50 anos nas costas, 3 deles carregando um buraco no peito do tamanho do Brasil inteiro. Desde que minha Maria se foi, só o ronco surdo do meu Scania faz companhia nas madrugadas longas. E às vezes, nem ele consegue preencher o vazio que ela deixou. A cabine ainda guarda o cheiro dela. Não é perfume, não. É aquele cheiro de casa que ela trazia nas roupas, misturado com o café que sempre preparava no termos antes das viagens longas. 3 anos depois, eu ainda olho para o banco do passageiro esperando ver ela ali, organizando os papéis da carga, reclamando do meu jeito teimoso de dirigir. Naquela quinta-feira de julho, o sol de Goiás mastigava a BR-153 como se quisesse derreter o asfalto de raiva. O calor subia do chão em ondas que distorciam a paisagem, fazendo as cercas dançarem no horizonte. Eu vinha vazio de Araguaína, depois de descarregar uma carga de soja, acelerando de leve só para sentir o vento quente bater no rosto. Tinha combinado de passar em Goiânia para ver minha Fernanda. Minha filha sempre insiste que eu preciso sair dessa, como ela diz. Pai, a mamãe não ia querer ver o senhor assim, virando pedra. Ela tem razão, eu sei. Mas é mais fácil falar do que fazer quando você perde metade de si mesmo de uma hora para outra. O rádio chiava baixinho, uma música sertaneja, dessas antigas que a Maria gostava. Eu ia desligar quando a letra me pegou de surpresa. O amor, quando se vai, não avisa que vai embora. Engoli seco. Aumentei o som do motor para abafar. Eram umas 3 da tarde quando vi os eucaliptos. Uma fileira comprida que fazia sombra na pista, criando um corredor escuro e fresco no meio daquele calor infernal. Era ali que eu sempre parava para esticar as pernas e tomar um gole d'água. Lugar silencioso, quase sagrado, onde só se ouvia o vento balançando as folhas lá em cima. Mas naquele dia havia algo diferente. No começo, pensei que fosse lixo. Alguma sucata que alguém tinha jogado no acostamento. Tirei o pé do acelerador e deixei o Scania ir perdendo velocidade, a curiosidade me cutucando por dentro. Quanto mais eu me aproximava, mais a coisa ia ganhando forma. Ferro, vergalhão, uma estrutura tosca, improvisada. Era uma jaula. Meu coração começou a bater mais forte. Encostei no acostamento devagar, o freio pneumático soltando aquele suspiro familiar. Desliguei o motor e o silêncio tomou conta de tudo. Só o vento nos eucaliptos e o estalido do metal esfriando. Desci da cabine com as pernas bambas, sem acreditar no que estava vendo. Dentro da jaula, encolhida num canto, estava uma moça. Jovem, talvez uns 20 e poucos anos. O rosto sujo de poeira e lágrimas secas, os cabelos grudados na testa pelo suor. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, assustados como os de um animal ferido, mas ainda cheios de vida, ainda cheios de esperança. Por um segundo, ficamos só nos olhando, eu tentando processar o horror daquela cena, ela tentando entender se eu era salvação ou mais perigo. Foi quando ouvi a voz da Maria ecoando na minha memória, naquelas últimas semanas no hospital. Zé, promete uma coisa para mim. Promete que você não vai virar pedra quando eu partir. Promete que você vai continuar sendo humano. Engoli seco e dei o primeiro passo em direção àquela jaula. Calma, sou caminhoneiro. Tô aqui para ajudar. Falei baixinho, quase num sussurro, com medo de assustá-la ainda mais. A moça me olhou como quem vê água depois de dias perdido no deserto. Os lábios rachados se mexeram, mas não saiu som. Só lágrimas frescas descendo pelas bochechas sujas. Me aproximei da jaula devagar, as botas fazendo barulho na terra seca. A estrutura era tosca, feita com vergalhão de construção soldado na pressa. O cadeado pendurado na portinhola improvisada estava velho, enferrujado, mas firme.
Quem fez aquilo não estava brincando. Como você se chama? Perguntei, ajoelhando do lado de fora das grades. Sandra, ela conseguiu sussurrar. A voz saía rouca, machucada. Faz 2 dias que tô aqui. 2 dias. Senti o estômago revirar. 2 dias naquele sol escaldante, naquele frio de madrugada, sem água, sem comida direita. O rosto dela estava queimado pelo sol, os lábios inchados de sede. Eles foram buscar. Ela começou a falar, mas a voz falhou. A quem? Quem fez isso com você? Não sei os nomes. 2 homens disseram que eu ia servir para alguma coisa, que tinha um comprador. As palavras saíam cortadas entre soluços. Foram para a cidade buscar não sei o quê. Falaram que voltavam hoje. Senti uma raiva fria subindo pelo peito. O tipo de raiva que a Maria sempre dizia que era perigosa, porque fazia a gente tomar decisão sem pensar direito. Mas naquele momento, pensar direito significava deixar aquela moça ali até os desgraçados voltarem. Vou te tirar daí, falei levantando. Espera só um pouco. Corri até a caixa de ferramenta do Scania, o coração batendo que nem motor desregulado. Peguei o pé de cabra, uma chave de grifo grande e uma lima de ferro que eu usava para afiar as chaves. As mãos tremiam. Fazia tempo que eu não sentia tanta adrenalina correndo nas veias. Voltei correndo. Sandra tinha se encostado nas grades, os olhos fixos em mim como se eu fosse um anjo. Ou talvez o último fio de esperança que ela tinha. Encaixei o pé de cabra no cadeado e fiz força. O ferro protestou, mas não cedeu. Tentei de novo, desta vez apoiando o pé na estrutura da jaula. Nada. O desgraçado estava bem preso. Merda! Resmunguei baixinho. Consegue? Sandra perguntou, a voz carregada de medo. Vou conseguir, respondi, mais para mim mesmo que para ela. Peguei a lima e comecei a trabalhar na argola do cadeado, tentando desgastar o metal. O suor escorria pelo rosto, as mãos já estavam em carne viva de tanto esfregar, mas eu não ia desistir. Não podia. Foi quando ouvi o barulho, motor a diesel, pesado, vindo na direção da gente. O som ainda estava longe, mas crescendo rápido. Meu sangue gelou. Eles voltaram, Sandra sussurrou, os olhos arregalados de pânico. Olhei para a estrada e vi a poeira subindo lá atrás, ainda na curva. Uma caminhonete escura, faróis acesos mesmo em plena luz do dia, calculei. Tinha no máximo 2, 3 minutos antes deles chegarem. Olha para mim, falei, agarrando as mãos dela através das grades. Respira fundo, eu não vou te deixar. Entendeu? Eu vou te tirar daqui nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Eu confio, ela disse. E naquelas 2 palavras havia uma força que me surpreendeu. Peguei a lima de novo e trabalhei como um condenado. O metal protestou, faiscou, mordeu minha pele. Mas de repente, milagre. A argola cedeu um pouco, só um pouco, mas o suficiente. O barulho do motor estava cada vez mais próximo. Forcei o cadeado com o pé de cabra. Estalo surdo. A corrente se soltou. Abri a portinhola devagar, com medo de fazer barulho. Sandra saiu da jaula cambaleando. As pernas não queriam sustentá-la depois de 2 dias na mesma posição. Segurei ela pelo braço, firme mas carinhoso. Vem, sussurrei. Vamos pro caminhão. Mas era tarde demais. A caminhonete dobrou a curva e nos viu. Acelerou, levantando uma nuvem de poeira vermelha. 2 portas bateram quase ao mesmo tempo. Aí, seu filho da puta! Gritou uma voz grossa. Larga a mercadoria. Mercadoria. Eles chamaram aquela moça de mercadoria. A raiva que eu vinha segurando explodiu de vez. 2 homens desceram da caminhonete. O primeiro era alto, magro, com uma cicatriz no rosto que descia da orelha até o canto da boca. O segundo, mais baixo e encorpado, usava uma camisa de time de futebol suja de suor. Os 2 vinham caminhando devagar, mas com aquela confiança de quem está acostumado a ser obedecido. Eu disse para largar, repetiu o da cicatriz, a mão direita escondida atrás das costas.
Empurrei Sandra para trás do Scania, usando a carreta como escudo. Ela tropeçou, mas conseguiu se segurar no para-choque traseiro. Eu fiquei entre ela e os dois desgraçados, o pé de cabra ainda na mão. A moça vem comigo, falei, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Se vocês são homens de verdade, vão embora e deixem ela em paz. O da camisa de time soltou uma risada sem graça. Homem de verdade? Velho, você não faz ideia de onde se meteu. Aquela ali já tem dono, já tá paga. Você vai estragar negócio de gente séria. Que negócio é esse? Perguntei, dando um passo para frente. Prender mulher em jaula? Isso não é negócio, é covardia. O da cicatriz perdeu a paciência. Mostrou o que estava escondendo. Uma faca grande, dessas de açougue, com a lâmina brilhando no sol. Não era arma de fogo, mas numa briga de perto podia fazer estrago. Última chance, caminhoneiro. Entrega a mercadoria e vai embora inteiro. Ou a gente te deixa aqui pros urubu. Sandra soluçou baixinho atrás de mim. Senti o medo dela. E junto veio uma memória da Maria, num dia que ela me viu brigar com um motorista que tinha fechado a gente na estrada. Zé, ela tinha dito depois, você tem coragem quando precisa, mas não deixa a raiva te cegar. Respirei fundo. A raiva ainda estava lá, fervendo por dentro, mas agora ela estava organizada, focada. Sandra, falei sem tirar os olhos dos dois, vai para a cabine do caminhão. Sobe pela porta do passageiro e trava por dentro. No tapete tem um canivete. Se alguém tentar entrar, você mostra que tem aço. E você? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu vou resolver isso aqui. Ouvi os passos dela, rápidos, subindo na cabine. A porta bateu, a trava clicou. Pelo menos ela estava segura por enquanto. O da camisa de time começou a contornar o caminhão pela direita, tentando me cercar. Inteligente. Mas eu conhecia meu Scania melhor que qualquer um. Dei 2 passos para trás e puxei a chave de contato que sempre deixava no bolso. Subi na cabine pela porta do motorista, Sandra encolhida no banco do passageiro com o canivete na mão. Segura firme, falei para ela ligando o motor. O Scania roncou forte, acordando com fome. Engatei ré e pisou devagar no acelerador. A carreta começou a se mover, levantando poeira. Os 2 desgraçados tiveram que recuar. Seu filho da puta! Gritou o da cicatriz. Para com isso, mas eu não parei, continuei manobrando, usando o peso do caminhão para ganhar espaço. Eles correram para a caminhonete tentando se posicionar para me bloquear, mas eu já tinha visto essa jogada antes. Na estrada, quem tem o veículo maior dita as regras. Engatei primeira e acelerei direto para eles. Não para atropelá-los, mas para fazer eles entenderem que eu estava falando sério. Os 2 se jogaram para o lado, xingando. A caminhonete deles estava parada bem na minha frente. Vai bater neles? Sandra perguntou, os olhos arregalados. Não precisa, respondi. Só precisa eles acreditarem que eu vou bater. Acelerei mais um pouco. O motor rugiu, a carreta ganhou velocidade. No último segundo, virei o volante para a esquerda e passei raspando na caminhonete. O retrovisor do Scania arrancou o retrovisor deles com um barulho de vidro quebrando. Ganhei a estrada principal e acelerei fundo. No retrovisor, vi os 2 correndo atrás da gente, gritando, mas já pequenos na distância. Sandra estava chorando, mas agora era choro de alívio. Conseguimos, ela sussurrou. Conseguimos. Ainda não, falei, pegando o rádio PX. Primeiro a gente chama a polícia. Depois a gente se certifica que esses desgraçados não vão fazer mal para mais ninguém. Liguei no canal de emergência e passei nossa localização, descrição da caminhonete, tudo. A voz do despachador saiu calma, profissional. Viatura a caminho, senhor. Procurem um lugar movimentado e esperem. Encontrei um posto de gasolina 5 quilômetros à frente. Lugar aberto, com câmeras, gente trabalhando. Perfeito. Enquanto esperávamos a polícia, Sandra me contou sua história. Ela era de uma cidade pequena do interior. Tinha vindo para Goiânia procurar emprego. Os 2 homens a abordaram na rodoviária, ofereceram carona, disseram que conheciam uma família que precisava de doméstica.
Quando ela percebeu que estava sendo levada para um lugar errado, já era tarde. Eles falaram que eu valia muito dinheiro. Ela disse, a voz tremendo, que tinha gente esperando por mim em outro estado. Eu ia ser vendida, seu Zé, como se fosse um animal. Senti o estômago revirar de novo. Quantas outras Sandra estariam por aí, presas em jaulas que eu nunca ia ver? Quando a polícia chegou, eu contei tudo. Eles levaram nossos depoimentos, foram atrás da caminhonete, encontraram os dois ainda tentando consertar o retrovisor quebrado. Na bagagem tinha algemas, cordas, remédios que deixavam as pessoas zonzas. Material de gente que fazia isso profissionalmente. Vocês salvaram várias vidas hoje, disse o delegado. Esses dois são conhecidos nossos. Fazem parte de uma rede que a gente vem investigando há meses. Mas eu não me sentia herói. Sentia que tinha feito o que qualquer pessoa decente faria. O que a Maria esperaria que eu fizesse. Sandra foi levada para prestar depoimento e passar por exames médicos. Antes de ir embora, ela segurou minha mão. Obrigada, disse. O senhor me devolveu a vida. Não precisa agradecer, só se cuida, tá bom? E se um dia você tiver chance de ajudar alguém, ajuda. É assim que o mundo melhora. Uma pessoa de cada vez. Ela sorriu pela primeira vez desde que eu a encontrei. Um sorriso pequeno, ainda assustado, mas real. Quando fiquei sozinho na cabine do Scania, o silêncio voltou. Mas agora era um silêncio diferente. Não era mais vazio. Era cheio de uma estranha sensação de que eu tinha feito a coisa certa. Pela primeira vez em 3 anos, senti que a Maria estaria orgulhosa de mim. Segui viagem para Goiânia em silêncio, mas minha cabeça estava longe de estar quieta. As mãos no volante ainda tremiam um pouco, mais pela descarga de adrenalina do que pelo medo. 3 anos dirigindo no piloto automático, 3 anos só existindo sem viver de verdade. E de repente eu tinha voltado a sentir alguma coisa. A tarde estava virando noite quando cheguei na casa da Fernanda. Ela morava num condomínio simples na periferia da cidade. Casinha pequena, mas sempre arrumada. Jeito da mãe dela. Quando me viu descendo do caminhão, notou logo que algo estava diferente. Pai? Ela disse abrindo o portão. O senhor tá com cara de quem viu assombração. Não é assombração, filha, é coisa pior. Sentamos na varanda dela, eu com uma cerveja gelada na mão, ela com um café. Contei tudo. A jaula, a Sandra, a briga com os 2 desgraçados. Fernanda me ouviu em silêncio, os olhos cada vez mais arregalados. Pai, o senhor podia ter morrido, ela disse quando terminei de falar. E se eles tivessem arma de fogo? E se fossem mais de 2? Não eram e não tinham. E eu não podia deixar aquela menina lá. Eu sei, pai, eu sei. Ela suspirou fundo. É que faz 3 anos que eu vejo o senhor só existindo, sem viver, sem sentir nada. E hoje, pela primeira vez, eu vejo o meu pai de volta. Engoli seco. A Fernanda sempre foi esperta, dessas que enxergam além do que a gente mostra. Sua mãe... Comecei, mas a voz falhou. O que a mamãe tem a ver com isso? Ela sempre dizia que eu não podia virar pedra, que tinha que continuar sendo humano. Tomei um gole da cerveja, tentando afundar o nó na garganta. Eu prometi para ela, Fernanda, no hospital, nos últimos dias. Prometi que ia tentar. E o senhor tentou? Fiquei um tempo calado, ouvindo o barulho do trânsito lá fora, as crianças brincando na rua. Vida acontecendo enquanto eu fingia que estava participando. Não, admiti. Não tentei. Depois que ela se foi, eu só desisti. Peguei a estrada e decidi que era mais fácil não sentir nada do que sentir a falta que ela faz. Fernanda se levantou e veio sentar do meu lado, igual fazia quando era pequena e queria conversar sobre coisa séria. Pai, posso falar uma coisa? Esperei. A mamãe não ia querer que o senhor parasse de viver por causa dela. Ela ia querer que o senhor honrasse a memória dela sendo a pessoa boa que ela se apaixonou. E se eu não lembrar mais como é? O senhor lembra, sim.
Hoje o Senhor provou. Dormimos pouco naquela noite. Eu ficava acordando, vendo a cena da jaula de novo, ouvindo a voz da Sandra agradecendo. Mas também vinham outras imagens. A Maria no hospital, magra, amarelada pelo tratamento, mas ainda preocupada comigo. Zé, você tem que prometer que vai cuidar da Fernanda e de você também. Eu prometi, mas não cumpri a segunda parte. No outro dia, antes de ir embora, Fernanda me mostrou uma coisa que me deixou sem chão. Era um álbum de fotos que ela tinha montado depois que a mãe morreu. Fotos de nós três, da época em que éramos uma família inteira. Olha aqui, pai, ela disse, apontando para uma foto onde eu estava carregando a Maria nas costas, os dois rindo, feito doidos. O senhor lembra de quando isso foi tirada? Lembrava. Foi numa festa junina da cidade, uns 10 anos atrás. A Maria tinha bebido um pouquinho e insistiu que eu a carregasse até o carro, porque o salto tinha quebrado. Reclamei, fiz cara feia, mas no fundo adorei. Lembro. E dessa aqui, outra foto. Eu ensinando a Fernanda a dirigir, a Maria do lado gritando que eu ia matar as duas de susto. Também lembro. Então o senhor sabe que pode voltar a ser essa pessoa. Não a mesma, porque a dor faz parte de você agora. Mas uma versão melhor, que carrega o amor da mamãe junto, não o peso dela. Peguei o álbum e fiquei folheando em silêncio. Cada foto era um soco no estômago, mas também era um abraço. A Maria sorrindo, a Fernanda crescendo. Eu sendo pai e marido. Sendo inteiro. Pai, Fernanda disse baixinho. O que aconteceu ontem não foi coincidência. O senhor estava naquele lugar, naquela hora, porque ainda tem propósito na sua vida. A mamãe deve ter dado um jeitinho lá de cima. Ri pela primeira vez em muito tempo. Riso verdadeiro, não aqueles que eu forçava para não preocupar ninguém. Você acha? Tenho certeza. E o senhor sabe por quê? Ela apontou para uma foto onde a Maria estava de uniforme de enfermeira, sorrindo na porta do hospital onde trabalhava. Porque ela passou a vida inteira salvando gente. Não faz sentido que ela ia parar só porque morreu. Saí da casa da Fernanda com o coração mais leve, mas também mais pesado. Leve porque eu tinha sentido um gostinho de como era estar vivo de novo. Pesado porque agora eu sabia que os últimos 3 anos tinham sido desperdício. Na estrada de volta, parei num posto que sempre frequentava. O seu Manuel, o frentista, me cumprimentou como sempre. E aí, Zé, como é que tá? Normalmente eu respondia, indo ou sobrevivendo. Daquele dia, olhei para ele e disse, tô tentando voltar a viver, seu Manuel. Ele me olhou com aquele jeito de quem viu muita coisa na vida. É o que sua Maria ia querer, não é? Assenti, sem conseguir falar. Então vai fundo, meu filho. A vida é curta demais para a gente passar ela toda de luto. Peguei a estrada de novo, com uma sensação estranha, como se tivesse acordado de um sono muito longo e ainda estivesse aprendendo a andar direito. Mas era um começo. E pela primeira vez em 3 anos, quando liguei o rádio e tocou uma daquelas músicas que a Maria gostava, eu não desliguei. Deixei tocar até o fim, cantarolando junto, sentindo ela ali do meu lado. Uma semana depois do encontro com Sandra, eu ainda não conseguia dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via aquela jaula. Mas não era só pesadelo, não. Era uma inquietação diferente, como se alguma coisa dentro de mim tivesse acordado e não quisesse voltar a dormir. Estava numa parada de caminhão em Barreiras, na Bahia, quando recebi uma ligação que mudou tudo. Número desconhecido, mas atendi mesmo assim. Alô, é o seu José Carlos, o caminhoneiro que salvou a Sandra? Sou eu, sim. Quem tá falando? Meu nome é Dr. Marcos, sou psicólogo aqui em Goiânia. A Sandra está fazendo acompanhamento comigo e ela me pediu para entrar em contato com o senhor. Senti um aperto no peito. Será que ela estava mal? Será que os traumas tinham sido piores do que eu imaginava? Ela está bem? Ela está se recuperando.
Tem sido difícil, mas ela é uma moça forte. Na verdade, eu tô ligando porque ela quer falar com o senhor, pessoalmente. Disse que é importante. Aconteceu alguma coisa? Nada grave. Pode ficar tranquilo. É que... Bem, é melhor ela mesma explicar. O senhor pode passar aqui na clínica quando estiver em Goiânia? Anotei o endereço e prometi que passaria na próxima viagem. Mas a curiosidade não me deixava em paz. Que coisa importante a Sandra teria para me falar. 3 dias depois, estava de volta à capital goiana, carregado de milho para um armazém na periferia. Assim que descarreguei, fui direto para a clínica do Dr. Marcos. Era um lugar simples, numa casa adaptada no setor oeste da cidade. A recepcionista me levou até uma sala pequena onde Sandra me esperava. Ela estava diferente, cabelos lavados, roupas limpas, mas ainda com aquele olhar de quem viu coisas que ninguém deveria ver. Seu Zé, ela disse, se levantando para me cumprimentar. Obrigada por vir. Oi, filha. Como você tá? Melhor, bem melhor. Ela me fez sentar numa poltrona. Eu queria te contar uma coisa sobre o que aconteceu depois que o senhor me salvou. Esperei ela falar, sem pressa. A polícia prendeu os 2 homens, né? Mas a investigação foi além. Descobriram que eles faziam parte de uma rede grande que levava meninas do interior para a capital e da capital para outros estados. Ela pausou, respirou fundo. Seu Zé, eles descobriram mais 7 meninas, todas presas, todas esperando para ser negociadas. Senti um arrepio subir pela espinha. 7 meninas? Isso. E todas foram libertadas por causa do que o senhor fez. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. O delegado disse que se o senhor não tivesse parado, se não tivesse me ajudado, essas meninas iam sumir para sempre. Fiquei sem palavras. 7 vidas, 7 famílias que não precisariam chorar suas filhas desaparecidas. Mas não é só isso, seu Zé. Tem mais uma coisa. Sandra se inclinou para frente, os olhos brilhando com uma determinação que eu não tinha visto antes. Eu decidi o que eu vou fazer da minha vida. O que você decidiu? Vou estudar. Vou me formar em psicologia igual o Dr. Marcos. E vou trabalhar com meninas que passaram pelo que eu passei. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. O Senhor me devolveu a vida, seu Zé. Agora eu quero usar essa vida para devolver a vida de outras pessoas. Senti um nó na garganta. Aquela menina que eu tinha encontrado tremendo numa jaula estava ali, de pé, falando de futuro, falando de propósito. Você vai conseguir, Sandra. Tenho certeza. Mas e o senhor? Ela perguntou, me pegando de surpresa. O que o senhor vai fazer? Como assim? Seu Zé, o senhor me salvou, mas eu acho que eu salvei o senhor também. Ela sorriu, aquele sorriso pequeno, mas verdadeiro. O Dr. Marcos me contou sobre a sua esposa, sobre como o senhor estava perdido. Engoli seco, não esperava que ela soubesse. E agora? O senhor ainda está perdido? Pensei na pergunta. Uma semana atrás eu teria dito que sim. Mas depois de tudo que tinha acontecido, depois da conversa com a Fernanda, depois de sentir de novo o gosto de estar vivo, não, respondi. Não tô mais perdido. Tô achando o caminho. Então a gente salvou um ao outro. Saí da clínica com a cabeça fervilhando de ideias. Na volta para o caminhão, parei numa lanchonete e fiquei pensando na conversa com Sandra. 7 meninas. 7 vidas que tinham sido salvas porque eu resolvi parar e ajudar uma pessoa. E se houvesse mais jaulas por aí? Mais Sandras esperando alguém que se importasse o suficiente para parar? Peguei o celular e liguei para Fernanda. Pai, tudo bem? Filha, posso te fazer uma pergunta? Se eu quisesse, sei lá, fazer alguma coisa para ajudar pessoas, tipo trabalho voluntário, você acha que eu conseguiria? Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz da minha filha, emocionada. Pai, o senhor consegue qualquer coisa que quiser.
A mamãe sempre dizia que o senhor tinha coração do tamanho do mundo, só precisava lembrar disso. É que eu estava pensando, tem tanta gente precisando de ajuda na estrada, tanta gente perdida, assustada, e eu fico lá, só passando direto. E o que o senhor quer fazer? Não sei ainda, mas quero fazer alguma coisa. Quero que a Maria tenha orgulho de mim quando a gente se encontrar de novo. Pai, Fernanda disse chorando, ela já tem. Ela sempre teve. Naquela noite, no hotel onde sempre ficava quando estava em Goiânia, fiquei acordado planejando. Comecei a pensar em outras maneiras de ajudar. Talvez pudesse divulgar os telefones de ajuda no rádio dos caminhoneiros. Talvez pudesse ficar mais atento aos sinais de gente precisando de socorro. Talvez pudesse transformar a dor da minha perda em força para evitar que outras pessoas perdessem quem amavam. No outro dia, antes de pegar a estrada, passei numa papelaria e comprei um caderno pequeno. Na primeira página, escrevi: pessoas que preciso ajudar na estrada. Era um começo. Um propósito novo para uma vida que eu achava que tinha acabado junto com a Maria. E pela primeira vez em 3 anos, eu estava ansioso para ver o que o futuro ia trazer. 2 semanas depois da conversa com Sandra, eu estava voltando de uma entrega em Cuiabá quando vi a primeira oportunidade de colocar meu plano em prática. Era uma tarde quente de agosto, e na beira da BR-163, próximo a um posto abandonado, estava uma mulher com 2 crianças pequenas. Bagagens espalhadas no chão, cara de desespero. Antes, eu passaria direto. Problemas dos outros não eram meus problemas. Mas agora havia algo diferente batendo no meu peito. Parei o Scania no acostamento e desci. Boa tarde. Tá tudo bem aqui? A mulher me olhou com desconfiança no primeiro momento, mas deve ter visto algo no meu rosto que a tranquilizou. Meu nome é Conceição, ela disse com sotaque do interior. Eu e meus meninos estávamos vindo de ônibus de Barra do Garças para Goiânia, mas o ônibus quebrou há 3 horas. O motorista disse que ia mandar outro, mas... Ela olhou para os filhos, meninos de uns 6 e 8 anos, suados e cansados. Eu tenho pouco dinheiro e eles estão com fome. E para onde vocês vão? Goiânia. Meu irmão arranjou serviço para mim numa casa de família. Se eu não chegar até amanhã, vou perder a vaga. Olhei para os meninos. O menor estava dormindo no colo dela. O maior brincava com uns carrinhos velhos na terra. Me lembraram da Fernanda quando era pequena, nas viagens que fazíamos os 3 juntos. Eu tô indo para Goiânia, falei. Posso dar uma carona para vocês? O rosto da Conceição se iluminou. Sério? O senhor faria isso? Claro, mas tem umas regras. Mostrei a cabine do caminhão. Aqui em cima só cabem 2 pessoas. Um de vocês vai ter que ir no banco no meio. E eu paro a cada 2 horas para vocês esticarem as pernas. Eu aceito qualquer condição, senhor. Zé da Estrada. Podem me chamar de seu Zé. Ajudei ela a subir com as bagagens e as crianças. O menino maior ficou fascinado com o painel do caminhão, fazendo 1000 perguntas sobre os botões e luzes. O menor continuou dormindo. Durante a viagem, Conceição me contou sua história. O marido tinha morrido num acidente de trabalho 6 meses atrás. Ela ficou sozinha com os 2 filhos, numa cidade pequena onde não havia oportunidade de emprego. O irmão, em Goiânia, tinha conseguido a vaga de doméstica para ela, mas era a última chance de recomeçar a vida. Se eu não conseguir esse trabalho, não sei o que vai ser de nós, ela confessou enquanto o filho maior cochilava encostado nela. Vai conseguir sim, respondi. E seus meninos vão crescer em oportunidade que você não teve. Às vezes a vida aperta a gente numa curva fechada, mas sempre tem saída. O senhor é casado? Tem filhos? Senti o peito apertar, mas não era mais aquela dor paralisante de antes. Sou viúvo. Minha esposa se foi faz 3 anos. Mas tenho uma filha, a Fernanda. É o orgulho da minha vida. Sinto muito pela sua perda. Obrigado. Olhei pelo retrovisor, para o sol se pondo atrás de nós. Mas eu tô aprendendo que a gente honra quem se foi continuando a viver.
continuando a fazer o bem que elas fariam se tivessem aqui. Chegamos em Goiânia já de noite. Levei a Conceição e os meninos direto na casa do irmão dela, num bairro simples, na periferia da cidade. O irmão, um homem humilde que trabalhava numa oficina, recebeu a família com lágrimas nos olhos. "Muito obrigado, seu Zé", disse a Conceição segurando minhas mãos. "O senhor foi um anjo hoje. Não precisa agradecer. Só, se um dia vocês encontrarem alguém que precisa de ajuda, ajudem também." É assim que o mundo melhora. Saí de lá com uma sensação boa que eu não sentia há muito tempo. No caminho para o hotel, parei num posto e anotei no meu caderninho: Conceição e Filhos, Goiânia, agosto. A primeira entrada da minha nova vida. Nos meses seguintes, as oportunidades foram aparecendo. Um jovem que tinha perdido o emprego e precisava voltar para a casa dos pais, em Teresina. Uma senhora que ia visitar o filho no hospital em Brasília. Um casal de idosos que tinha ficado sem dinheiro numa viagem para ver a filha recém-nascida. Cada história que eu ouvia, cada pessoa que eu ajudava, me fazia sentir mais vivo. Era como se cada gesto de bondade fosse um pedacinho da Maria voltando para dentro de mim. Um dia, numa parada em Barreiras, encontrei um grupo de caminhoneiros conhecidos. O Toninho da Bahia, o Bigode de Minas, a turma de sempre. Eles notaram que eu estava diferente. "Zé, que você tá tomando?", brincou o Toninho. "Você tá com cara de quem ganhou na loteria." "Não ganhei dinheiro não, ganhei coisa melhor." "Que coisa?" "Ganhei vontade de viver de novo." Contei para eles sobre a Sandra, sobre as pessoas que eu vinha ajudando na estrada. Para minha surpresa, eles ficaram interessados. "Pô, Zé", disse o Bigode, "eu sempre vejo gente precisando de ajuda na estrada, mas nunca sei como abordar, né? Fico com medo de ser mal interpretado. É só usar o bom senso e lembrar que todo mundo tem família, tem história. Se fosse sua filha precisando de ajuda, você ia querer que alguém parasse?" "Ia, com certeza." Então pronto. Naquele dia, criamos um grupo no WhatsApp. Caminhoneiros Solidários. A ideia era simples. Quem visse alguém precisando de ajuda na estrada, postava no grupo. Quem pudesse ajudar se oferecia. Em pouco tempo, já éramos mais de 50 motoristas espalhados pelo Brasil. O grupo começou a ganhar vida própria. Apareceram histórias de gente que encontrou família perdida, jovens que conseguiram emprego em outras cidades, idosos que puderam rever filhos que não viam há anos. Tudo com a ajuda de caminhoneiros que resolveram parar e se importar. Uma noite, deitado na cama do hotel em Campo Grande, olhei para o teto e falei com a Maria, como eu fazia às vezes: "Amor, acho que estou no caminho certo. Acho que estou honrando sua memória do jeito que você ia querer." E juro que senti uma brisa fresca entrar pela janela, mesmo com o tempo abafado. Talvez fosse imaginação. Talvez fosse ela me dizendo que estava orgulhosa. Ou talvez fosse só meu coração finalmente aprendendo a viver de novo. 6 meses depois do dia em que encontrei Sandra na jaula, minha vida tinha mudado de um jeito que eu nunca imaginei possível. O grupo Caminhoneiros Solidários já tinha mais de 200 membros espalhados pelo Brasil. Histórias de pessoas ajudadas chegavam todo dia no WhatsApp. Motoristas que antes passavam direto por quem precisava de ajuda, agora paravam para oferecer carona, água, um telefone para ligar para a família. Mas a mudança que mais me impressionava era dentro de mim mesmo. O buraco no peito ainda estava lá. A saudade da Maria nunca ia passar completamente. Mas agora ele estava preenchido com algo novo: propósito, esperança, vontade de continuar fazendo diferença no mundo. Foi numa manhã de dezembro, voltando de uma entrega em Vitória, que recebi uma ligação que mudaria tudo mais uma vez. "Alô, seu José Carlos. Aqui é a Sandra. Oi, filha. Como você tá?" "Tô bem, seu Zé. Na verdade, tô ótima. Eu terminei o primeiro semestre da faculdade de psicologia." A voz dela estava diferente, mais firme, mais confiante. "E eu queria te contar uma novidade.
Que novidade! Lembra que eu falei que queria trabalhar com meninas que passaram pelo que eu passei? Então, eu consegui uma bolsa de pesquisa. Vou estudar redes de tráfico humano na região centro-oeste. E tem mais. A Prefeitura de Goiânia aprovou um projeto meu. Senti o coração acelerar. Que projeto? Uma sala de acolhimento para pessoas que precisam de ajuda na estrada. Um lugar onde caminhoneiros, viajantes, qualquer um pode trazer pessoas em situação vulnerável. Com psicólogos, assistentes sociais, parceria com a polícia. Ela fez uma pausa emocionada. Seu Zé, quero dar o nome da sua esposa para a sala. Centro de Acolhimento Maria da Estrada. O senhor deixa? Tive que encostar o caminhão no acostamento porque as lágrimas estavam embaçando minha visão. Sandra, minha voz saiu embargada. Claro que deixo. A Maria ia ficar honrada. E tem mais uma coisa. Quero que o senhor seja padrinho do projeto. Afinal, se não fosse o senhor, nada disso existiria. 3 semanas depois, eu estava de terno emprestado. A Fernanda insistiu na cerimônia de inauguração do Centro de Acolhimento Maria da Estrada. A sala ficava anexa a um posto de gasolina na entrada de Goiânia, lugar estratégico onde muita gente passava todo dia. Tinha autoridades, jornalistas, gente importante da cidade. Mas para mim, o que importava eram as pessoas simples que estavam ali. Caminhoneiros do Grupo Solidário, funcionários do posto, famílias que já tinham sido ajudadas ao longo desses meses. Sandra estava linda, de vestido azul claro, segurando o microfone com uma segurança que me deixou orgulhoso. Quando chegou minha vez de falar, as pernas tremeram um pouco. Eu não sou o homem de muitas palavras, comecei. Sou caminhoneiro, acostumado com o barulho do motor, não com o microfone. Mas quero dizer uma coisa. Há 1 ano atrás, eu era um homem morto por dentro. Tinha perdido minha esposa, minha vontade de viver, meu jeito de se importar com os outros. Olhei para Sandra na primeira fila, sorrindo através das lágrimas. Daí, eu encontrei uma menina numa jaula e resolvi parar para ajudar. Achei que estava salvando ela, mas no fim, descobri que ela tinha me salvado também. Respirei fundo. Minha Maria sempre dizia que a gente está neste mundo para cuidar uns dos outros. Que não adianta ter coração grande se a gente guarda só para si mesmo. A plateia estava em silêncio total. Esse centro aqui vai salvar vidas, vai reunir famílias, vai dar esperança para quem perdeu. Olhei para cima, para o céu azul de dezembro. E eu sei que lá de onde ela tá, minha Maria tá sorrindo, orgulhosa de ver o nome dela num lugar que vai fazer tanto bem. Quando saí do microfone, meio mundo estava chorando, inclusive eu. Depois da cerimônia, fiquei conversando com pessoas que queriam contar suas histórias, oferecer ajuda, saber como participar do projeto. Uma senhora idosa se aproximou de mim. Seu José, posso te dar um abraço? Claro, dona Francisca. Ela me abraçou apertado. Meu neto sumiu há 2 anos. Saiu de casa para procurar emprego e nunca mais voltou. Quando soube dessa história da Sandra, da rede que vocês descobriram, ganhei esperança de novo. Talvez ele ainda esteja vivo. Talvez alguém como o senhor possa encontrar ele. Segurei as mãos dela, calejadas pelo trabalho e pela preocupação. Dona Francisca, enquanto houver gente disposta a procurar, vai haver esperança. E agora não é só eu na estrada. Somos centenas de caminhoneiros de olho aberto. Ela sorriu através das lágrimas. Obrigada por não ter passado direto naquele dia. Obrigado por me lembrar porque vale a pena parar. No final da tarde, quando as autoridades e os jornalistas já tinham ido embora, fiquei sozinho na sala do centro por alguns minutos. Era um espaço simples. Algumas poltronas, uma mesa, telefones, cartazes com números de emergência. Mas ali, pessoas desesperadas iam encontrar acolhimento. Famílias separadas iam se reencontrar. Vidas iam ser salvas. Na parede, uma placa singela.
Centro de Acolhimento Maria da Estrada, em memória de quem sempre cuidou dos outros. Embaixo, uma foto que a Fernanda tinha escolhido. A Maria sorrindo de uniforme de enfermeira no dia em que se formou. O sorriso dela era do tipo que aquece o coração de qualquer um que olha. "E aí, amor?" Falei baixinho para a foto. "O que você acha? Tô no caminho certo?" Não ouvi resposta, claro, mas senti uma paz no coração que eu não sentia há muito tempo. Saí do centro e fui para onde o Scania estava estacionado. Antes de subir na cabine, olhei para a estrada que se estendia à frente. Era a mesma BR-153 onde tudo tinha começado, mas agora ela parecia diferente. Não era mais só um caminho de fuga da dor. Era uma oportunidade de encontrar quem precisava de ajuda. Liguei o motor. O ronco familiar do diesel encheu o ar. Mas agora não era mais o único som que preenchia minha solidão. Junto com ele vinha o eco de vozes. Da Sandra me agradecendo, da Conceição falando dos filhos, da Dona Francisca pedindo esperança. Vinha também a lembrança da risada da Maria. Não mais como um fantasma que me assombrava, mas como uma bênção que me acompanhava. Peguei o celular e gravei uma mensagem para o grupo Caminhoneiros Solidários. "Pessoal, hoje inauguramos o Centro de Acolhimento Maria da Estrada, aqui em Goiânia. É um lugar onde a gente pode levar quem precisa de ajuda. Mas lembrem, o centro mais importante somos nós mesmos. Nosso coração aberto, nossa disposição de parar quando alguém precisa. A estrada está cheia de jaulas invisíveis. Vamos continuar abrindo elas, uma de cada vez." Guardei o telefone, ajustei o retrovisor e olhei para a estrada à frente. Havia carga esperando em Brasília, depois em Salvador, depois em Fortaleza. Havia quilômetros e quilômetros de asfalto quente, postos de gasolina, curvas perigosas, subidas íngremes. Havia também pessoas que talvez precisassem de uma carona, de um telefone, de alguém que se importasse o suficiente para parar. Engatei primeira e acelerei devagar, sentindo o peso da carreta se ajustar atrás de mim. No rádio, começou a tocar uma música sertaneja, daquelas que a Maria gostava. Desta vez, eu não apenas deixei tocar, cantei junto, com a janela aberta, deixando minha voz se misturar ao vento quente do cerrado. E pela primeira vez em 4 anos, eu não estava dirigindo sozinho. A Maria estava ali, no banco do passageiro, sorrindo daquele jeito dela, orgulhosa do homem que eu tinha voltado a ser. Não um homem sem dor, a saudade dela nunca ia passar, mas um homem que tinha aprendido a transformar dor em amor, perda em propósito, solidão em solidariedade. A estrada se esticava à frente, infinita e cheia de possibilidades. E eu estava pronto para ela. Afinal, eu era Zé da estrada, e minha estrada agora tinha propósito. Epílogo. Se essa história chegou até você, é porque alguém acredita que vale a pena compartilhar histórias de gente comum fazendo coisas extraordinárias. Não precisa ser herói para fazer a diferença. Às vezes, basta parar. Na próxima vez que você vir alguém precisando de ajuda, na rua, na estrada, na vida, lembre da Sandra na jaula, da Conceição com os filhos, da Dona Francisca procurando o neto. Lembre que todos nós um dia podemos precisar que alguém pare para nos ajudar. E quando esse dia chegar, torça para que tenha um Zé da estrada por perto. Em memória de todas as pessoas que fazem a diferença sem precisar de holofotes. E em homenagem aos caminhoneiros que todos os dias levam o Brasil nas costas e ainda encontram espaço no coração para carregar as dores dos outros.